Vamos lá, terça-feira, dia 11, e hoje nós temos a nossa live, a nossa aula número 11 de escatologia. Terça-feira, dia 11, aula 11, olha que coisa linda, aula 11, no dia 11, e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, muito festeiro, que é as bodas do Cordeiro. O que será isso, hein? Será que você sabe o que é? Muito bem, bodas do Cordeiro, nessa nossa 11ª aula. Eu preciso fazer uma introdução sobre isso. Meu coração está fervendo com vontade de falar sobre gratidão, porque eu tenho certeza que isso pode ajudar você a ter um dia excepcional. Você quer ter um dia excepcional? Então tenha um coração grato. Olha para as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho, pessoas que têm te ajudado, pessoas que têm tido paciência com você. Olhe para Deus nessa manhã, renovando as misericórdias sobre você, fazendo com que você consiga respirar e de maneira saudável poder levantar da sua cama. Seja grato a Deus pela salvação. Se tudo de ruim acontecer com você, se o pior acontecer, Deus te levar, por que não? Pode acontecer com qualquer um de nós. Seja grato pela sua salvação, porque isso não é o fim. E sabe de uma coisa? Quando nós somos gratos, nós estamos fazendo, sabe o quê? Em primeiro lugar, agradando o coração de Deus, porque Ele espera de nós, ver em nós gratidão. Ele se alegra com isso. Segundo lugar, você está pregando a fé que você defende para as pessoas. Você sabia que as pessoas não estão muito ligadas no que você tem a dizer a respeito da sua fé, não. Mas quando elas veem a sua gratidão e a sua alegria, isso prega fundo no coração dessas pessoas. E em terceiro lugar, você vai atrair pessoas, não só pela sua fé, como eu acabei de dizer, mas você vai atrair a amizade delas, porque todos gostam de ficar perto de pessoas alegres, de pessoas que são gratas. Ao contrário, ninguém gosta de ficar perto de pessoas que ficam resmungando, reclamando, com uma nuvem negra em cima da cabeça. Ninguém quer entrar debaixo dessa nuvem, não. Você está sozinho nessa quando você fica debaixo dessa nuvem. Sozinho, porque as pessoas não gostam de ficar lá. Elas podem até te amar, elas podem orar por você, elas podem até sentir pena de você, porque muitas vezes quando nós estamos debaixo dessa nuvem, eu procuro evitar essa nuvem. E uma hora ou outra a gente acaba ficando debaixo dela, mas eu procuro evitar, e eu espero que você também. Mas quando você está debaixo dessa nuvem, as pessoas vão olhar para você e vão ver em você uma falta de fé. E nós lemos ontem na introdução do capítulo 24 de Provérbios, que quando você se demonstra fraco, quando você se demonstra fraco nos dias de crise, é porque a sua fé é pequena. Sua fé é pequena. Não diminua a sua fé. Tenha gratidão no seu coração. Alegre o coração de Deus. A tristeza, a nuvem negra, aquele aspecto ruim, entristece Deus. Porque a comunicação que você está dando é que Deus não pode. E Ele pode sim. Ele pode sim e vai fazer com que esse seu problema desapareça. Muito bem, estamos com 15 pessoas no YouTube, 15 pessoas no Instagram. Eu estou gostando, está melhorando. Hoje nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Vamos falar de festa. Vai ter o arrebatamento, a igreja vai se encontrar com Cristo, recapitulando. A igreja se encontra com Cristo, primeiro os mortos ressuscitam, depois os vivos, o nosso corpo é transformado, glorificado, um corpo incorruptível, um corpo glorificado mesmo, é o termo que usa na Bíblia.
né? E depois, logo depois que a gente se reunir, se alegrar e ver Jesus, olhar para Ele face a face, olhar para o Senhor, olhar e ver o mundo espiritual como ele é agora, não mais com esse corpo corrupto, não mais no tempo Cronos, mas no tempo Kairos, onde tudo acontece a todo momento, distância não há passado, não há futuro, é tudo a mesma coisa. Nós vamos estar numa dimensão que nós nunca, jamais, com essa mente humana, saberíamos explicar. Nós jamais saberíamos explicar, porque é um mundo sobrenatural, né? E nós agora vamos falar sobre bodas do Cordeiro, que é o seguinte: existe um casamento, a igreja sobe, a noiva sobe, encontra-se com o noivo, que é Cristo. Jesus é o Cordeiro e o noivo, e a igreja é a sua noiva, somos nós, a igreja Filadélfia, que é aquela 7ª carta que nós lemos logo nas primeiras aulas, que nada mais é do que a igreja invisível. Ela não tem placa, ela não é só presbiteriana, não é só batista, ela faz parte, quem faz parte dela são pessoas de denominações diversas. E pasme, você vai encontrar lá pessoas de religiões que você nunca esperava encontrar. Sabe por quê? Porque Deus deixou a igreja dele, ele não deixou placa de igreja. Nós que somos apegados a simbolismos, nós que somos apegados em até mesmo idolatria muitas vezes. Quantas pessoas não idolatram os santos da Igreja Católica, mas idolatra o Filho, idolatra até a igreja, idolatra a instituição. Conheço muitos religiosos que colocam a instituição acima de Deus. Mas essa igreja Filadélfia, ela é composta por pessoas que são salvas pelo sangue do Cordeiro, pessoas que simplesmente disseram: eu aceito essa salvação, eu creio em Cristo Jesus e entendo que Ele é capaz de me salvar. Basta isso. Toda religiosidade por trás disso são meras conclusões humanas. E é claro, aqueles que aceitam a Cristo e que têm o seu nome escrito no livro da vida e teve tempo de poder viver uma vida de acordo com esse evangelho, é um evangelho transformador, que transforma as pessoas, mas transforma as atitudes, não necessariamente o aspecto de roupas, de fala, mas transforma num todo, de maneira coerente, de maneira que o nosso viver é coerente com a fé que nós professamos. Mas vamos lá, vamos aqui agora mostrar aqui os nossos slides e nós vamos falar sobre bodas do Cordeiro. E antes precisamos ler aquele nosso versículo de sempre, né? Para que Deus possa abençoar a sua vida e você se lembrar que você é fruto dessa bênção, que é estudar essa matéria que nós estamos estudando aqui. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. E aqui agora nós vamos ler o versículo que é a base desse nosso estudo de hoje, que está também em Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Diz assim: João escrevendo uma revelação que ele teve, né? Todo o livro de Apocalipse é um livro revelado pelo próprio Senhor Jesus. Senhor Jesus apareceu para ele na ilha de Patmos e ele ficou ali registrando tudo que o Senhor Jesus dizia para ele. E diz assim no versículo 6 do capítulo 19: Então ouvi o som de uma multidão de coros, o som de uma poderosa cachoeira, o som de um poderoso trovão. E o que dizia nesse som? Aleluia, diz o som. Aleluia, o Senhor reina, o nosso Deus, o soberano poderoso. Vamos celebrar, vamos nos regozijar, é festa, se alegrar na presença de Deus, é o que Ele mais deseja de você. E nesse dia vai ser um regozijo sem precedentes, nunca, você jamais sentiu o que você vai sentir nesse dia.
Vamos celebrar, vamos nos regozijar, vamos dar glória a Ele. O casamento do Cordeiro, ou as bodas do Cordeiro, que é a expressão que nós usamos no título dessa aula. O casamento do Cordeiro vai acontecer, sua esposa já está pronta, a igreja já está com ele, já subiu, já está lá com ele na antessala do casamento. Sua esposa já se aprontou, ela recebeu um vestido novo, um vestido de noiva, de linho brilhante e resplandecente. E o que é esse vestido de linho? A própria Bíblia explica. O linho é a justiça dos santos. Deus é a nossa justiça e através do sacrifício de Cristo nós somos justificados. E por essa razão é que nós vamos receber uma veste branca, brilhante, resplandecente, representando a justiça dos santos. O anjo me disse: escreva isso. Abençoados são os convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E continuou: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Ratificando e assinando embaixo, Deus então afirma que isso é verdadeiro, que isso é verdade e que vai acontecer. Mas vamos agora falar um pouco de definição sobre o que significa o termo bodas, né? Um pouquinho aí de teoria, né? O termo bodas vem do latim vota, que significa votos, em alusão aos votos matrimoniais por ocasião do casamento. As bodas ou casamento é do filho do rei. Quem é o rei? O nosso Deus é o grande rei, e o filho dele é o seu príncipe, que é o nosso Senhor. Ele é quem vai casar com a sua igreja, que para nós significa o Senhor Jesus Cristo e sua noiva, a igreja. Mas onde e quando isso vai acontecer? Bem, o local onde isso vai acontecer, o local do casamento e o grande dia final do tribunal de Cristo será nos ares. Lembra daquele tribunal de Cristo que nós falamos 2 semanas antes, nós falamos sobre o tribunal de Cristo, onde o próprio Deus vai recompensar as nossas obras. Por que Deus precisa fazer isso? Porque Ele a justiça dele é ampla demais, é perfeita demais, e as nossas obras que nós fazemos não poderia passar desapercebida. E esse tribunal vai acontecer, e esse casamento vai acontecer logo depois desse evento. Quando? Logo após o tribunal de Cristo e antes da segunda volta de Cristo. Cristo vai voltar pela segunda vez. Ele veio, morreu, foi a primeira vez, e ele vai voltar pela segunda vez. Ele vai aparecer para nós lá em cima do Monte das Oliveiras. Todo joelho vai se dobrar, todo, mesmo o mais perverso. Naquele momento, as articulações vão dobrar e os joelhos vão quebrar e bater em terra, em reverência ao nosso Senhor na sua segunda vinda, que será em glória, e não como o cordeiro que veio da primeira vez para morrer por nós. Não, dessa vez ele virá para reinar, e nós vamos falar isso nas próximas aulas. A ceia das bodas. E o que é a ceia das bodas? Bem, existe o casamento propriamente dito e existe também a ceia, que nada mais é do que a festa. E essa festa vai acontecer, sabe aonde? Pasme, ela vai acontecer aqui na terra. Vai ter a festa onde nós vamos nos alegrar com o casamento, com as bodas, a festa lá nos ares, lá no mundo celestial, lá no Kairós. Porém, nós vamos vir para a terra e vamos terminar essa comemoração aqui. E a essa comemoração a Bíblia chama de ceia das bodas. Os noivos, Cristo e sua igreja, a igreja é noiva, Cristo é o noivo, tá bom? Virão à terra para comemorar as bodas com os amigos do noivo. Esta comemoração se dará no milênio, e nós ainda não falamos de milênio, vamos falar, fique tranquilo. As próximas aulas são o arremate de tudo que nós temos falado por aqui.
Muito bem, participantes dessa ceia. Primeiro, lógico, não podia faltar o noivo, que é o Cordeiro, Jesus. Segundo participante é a noiva, né? Os salvos, arrebatados, a igreja de Cristo. Porém, haverão convidados. Quem são esses convidados? São os amigos do noivo. Serão aqueles que entrarão no milênio, os santos que morreram e saíram vivos da grande tribulação. A grande tribulação serão momentos muito difíceis, quase que impossível sobreviver àqueles dias. Porém, uma multidão vai conseguir sobreviver. E a essa multidão a Bíblia chama de amigos do noivo. Serão tempos difíceis e nós ainda não falamos sobre isso também. Vamos falar nas próximas aulas. Bem, pessoal, essa é o nosso estudo sobre bodas do Cordeiro. Deixa eu só voltar aqui para vocês me verem. E essa bodas do Cordeiro é a festa que nós tanto ansiamos, que nós tanto desejamos. E o mais importante é que você está aprendendo mais sobre o fim dos tempos. É bom você saber. E é bom você sempre se lembrar, como eu disse em outras aulas, o nosso relógio escatológico é Jerusalém, é Israel. Fique de olho, fique atento ao que aconteça lá. E pare de ficar ouvindo os noticiários na televisão e procure pesquisar. E no Google você consegue se atualizar muito bem e você consegue apurar apenas as notícias que te interessam. E procure obter notícias sobre Jerusalém, porque é de lá que vêm os sinais. Jesus disse que quando a figueira começar a dar sinais, e figueira é uma alusão ao povo de Israel, né? Figueira diz respeito ao povo judeu. E nós precisamos ficar atento à figueira, né? Quando ela começar a dar sinais que o tempo dos frutos estão próximos, aí sim, você precisa ficar atento a isso. Pessoal, obrigado. Nós vamos encerrar mais cedo hoje. Como eu disse, eu tenho um compromisso em São Paulo. Eu tenho um exame bem invasivo para fazer lá. Vou lá no Sírio-Libanês. Eu espero que você esteja orando por mim, né? Minha vida está nas mãos do Senhor e eu não tenho nenhum medo do que possa vir a acontecer, mas nós oramos para que tudo ocorra bem e para que nós possamos viver felizes na presença do Senhor. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão, faz parte do nosso propósito. E lembrando, aqueles que estão com problemas no casamento, nós temos um grupo que nós estamos tratando lá, casais, estamos com reuniões semanais, mas diariamente estamos tratando de um assunto ou outro e eu te convido a fazer parte. Para fazer parte desse grupo, você já tem que estar fazendo parte do grupo de WhatsApp. No meu perfil do Instagram tem lá o link para você entrar no grupo de WhatsApp. Se você não está, eu convido você para estar e lá você se informa como entrar no grupo de casais. E nós vamos ter uma reunião, provavelmente vai ser no sábado. Estamos discutindo o melhor horário, não dá para todo mundo, porque é muita gente, mais de 80 pessoas. Olha só, quase, levando em consideração que a maioria que está lá é só um dos cônjuges. Então eu fico surpreso em saber quantas pessoas, quantos casais estão passando por lutas. Né? E nós estamos lá fazendo esse trabalho. E se você está passando por lutas também, esteja conosco, né? Obrigado, Nadjair Lira. Deus é contigo, obrigado. Deus é contigo também, obrigado, amém. Vai dar tudo certo, Sônia disse. Obrigado pelas palavras de apoio, Anderson, obrigado. Depois eu vou ler todos os comentários e peço para que vocês estejam aí orando por mim durante esse dia. Mais uma vez, obrigado pela presença. E nos vemos amanhã, Café com Propósito. Amanhã estaremos juntos, se Deus permitir. Ok? Um beijo, nos vemos amanhã.